sejam bem-vindos a mais um Não percas as quintas-feiras. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é a procrastinação. Quê? Procrastinação é difícil. Sabes que é um termo que nem toda a gente conhece, mas toda a gente o faz. Se fazes parte daquele leque de pessoas que adias as tuas tarefas para amanhã, para depois, e muitas vezes acabas por nem as fazer, bem-vindo ao clube dos procrastinadores. É normal, todos nós somos. Certo? Agora, o importante aqui é diferenciar a procrastinação normal e a procrastinação crónica. E é aqui que nós entramos para diferenciar este diferente grupo de pessoas e facilmente resolvemos esta situação. Muito facilmente. Muito facilmente. É só perceber como é que o nosso cérebro funciona e conseguir romper esse ciclo. É fácil. É fácil. Sei lá, toda a gente de algum modo já teve a sua agenda e pensou, eu vou deixar isto para amanhã. Então mudas a tua tarefa para amanhã na tua agenda. Chegou o amanhã e não fizeste. Certo. Não fazes hoje, não fazes amanhã, não fazes depois. Isto acontece porque normalmente a tarefa que tens que executar não é prazerosa. E nós temos uns hábitos muito maus. Nós somos pessoas de hábitos. Normalmente nós temos a tendência para o prazer, para a realização rápida. Sim. E é aí que entra as prioridades, não é? E sempre tentamos, no fundo, desculpar-nos. Não é? Acho que é uma característica de um procrastinador. De um bom procrastinador é tão difícil dizer procrastinador. Sabes, quando nós começamos a falar que íamos abordar este tema, muita gente disse, mas o que é isso? De procrastinador, claro que há muita gente que sabe, muitas outras pessoas que não sabem, mas acabamos todos por cair neste ciclo, que não acaba por ser muito diferente do padrão normal, que é o seguinte, nós temos umas formas de pensar muito semelhantes e é isso que é interessante do conhecimento, que acabamos por perceber que os padrões acabam por ser normais, semelhantes. E o conhecimento é poder. E quanto mais tu conheces como funciona o teu cérebro, mais rápido tu consegues quebrar esse ciclo. E mudar o comportamento. Isto é como? Temos a tarefa de realizar um trabalho, de tomar uma decisão, muitas vezes, olha, fim de relacionamento, projeto de trabalho, projeto de empresa. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Vamos adiando, porque essa não é uma tarefa que nos dê logo uma recompensação imediata. Sim. E nós achamos muitas vezes e confundimos, na minha opinião, que é medo. Eu não vou porque ainda não está perfeito. porque... Mas isso vem as crenças. Logo a seguir à tarefa, tu ativas no teu cérebro as crenças procrastinadoras, podem ser essas. Certo. Não sou suficiente. Eu vou ter realmente muitas críticas, não sabes lidar com o julgamento alheio. Não tenho os recursos perfeitos. Isto na psicologia está estudado. Exatamente. Isso é uma crença procrastinadora, que não tenho os recursos, tenho que estudar mais, amanhã vou estar melhor preparado. Esse amanhã nunca chega. Nós até podemos dar o nosso exemplo pessoal, não é? Nós andamos para fazer isto há mais de um ano. Exatamente. Vamos fazer para a semana. Olha, não estou ainda no mundo. Não. Mas vamos... se não ficar bem. Mas nós não temos o estúdio certo. Outra crença, sabes, amiga, ainda bem que estás a falar isso, porque outra crença eu não estou motivada hoje. Ninguém faz nada. Ninguém diariamente, tem a motivação, para treinar. É a disciplina. É o ir fazendo e o ir aperfeiçoando. E mais vale feito que não feito. Exatamente. Olha, boa. Gostei. Porque, de facto, toda a gente... vais ter várias pessoas na tua vida a dizerem-te para não fazeres, porque são as crenças delas. Nós falamos disso até no último vídeo, sobre a autoestima. Agora, vamos olhar para as coisas de um certo modo prático. Porquê é que não fazes? Porquê é que te limita? Porquê é que tu adias tarefas importantes e chatas, como a Diana estava a dizer, mas que podem ter um reflexo na tua vida por causa do definitivo. Mas definitivo, imagina o que é, tu tens a tua empresa, não é? Nós temos a nossa empresa e todos os dias adiamos tarefas importantes. Muitas vezes é aquelas de organizar, olha, no pós-venda, por exemplo,
ligar a todos os clientes. Certo. É muito importante fazeres Claro. um briefing Saber o que mensal. é que o cliente está a gostar, como sim. está, Sim, gostou disto, não gostou de daquilo. certeza que em 100 clientes que vais ligar, és capaz de fazer novas vendas em 10, em 20. E tu sabes que tu tens essa capacidade, mas não vais fazer, porque isso dá trabalho, causa-te alguma ansiedade. Normalmente, quanto mais ansioso tu és, mais procrastinador tu também és. Claro. Muitas vezes deixas essas tarefas para o fim do tempo que podes Sim. executá-las. Essas Até haver tarefas, tipo um timeline do género, não dá mais isso para aguentar. causa-te uma exaustão energética. Percebes? Se fosses mais metódica, digamos assim, e se as praticasses logo, não te leva a esse extremo. Percebes? É muito importante nós estarmos atentos a isso. Porque quanto mais adiamos decisões, quanto mais. Porque todos nós sabemos as decisões que temos que tomar. A nossa intuição está sempre lá, nós sabemos o que temos que fazer. Quando nos dizem do género, tu não sabes nada, nós sabemos as respostas. Nós todos sabemos o que nós temos que fazer. Certo. É uma tomada de decisão não as fazermos. Exatamente. Por exemplo, acontece muitas vezes, eu não fiz isto porque a minha situação na altura financeira, ou porque isto, ou porque Certo. o outro teve mais opções que eu, porque nós conseguimos até comparar a nossa situação atual com outras pessoas, do género, aquele fez aquilo porque tinha aqueles recursos. Aquele nasceu num berço de ouro. Aquele nasceu num berço por de ouro, exemplo, aquele não sei. uma desculpa. Uma desculpa. Mas aí era onde eu queria chegar, que realmente tens a tarefa, tens as crenças que tu dizes eu não consigo, Não sou suficiente. e depois tens as desculpas que tu dás. E aí nós temos de estar atentos. Aquele fez porque aquele nasceu num berço de ouro. Aquele fez porque aquele já está habituado a fazer isso. O pai dele era não sei o quê. Por exemplo, aquele fez porque teve mais oportunidades que eu nasci sem oportunidades. Quantos exemplos nós temos na história de pessoas sem qualquer oportunidade, mais bem-sucedidas se fores analisar, são pessoas que vieram do nada. Nós temos vários exemplos. Sim. Mas é preciso enunciá-los que as pessoas sabem. São vários. É verdade. Eu nem posso, sei lá, nem Achas que quero... eles foram procrastinadores? Não, são pessoas com muito poder de atitude, muita atitude, muito mindset. Muito mindset. São pessoas com muita garra, são pessoas que têm realmente uma mente muito aguçada para o negócio, para a execução das tarefas. Motivação, porque acabas às vezes, nem há tanta ciência assim como nós queremos crer que há. Basicamente é tu executares o que tens que ser feito. Sim. E tu sabes até o que porque tens que fazer. A questão de eu sei o segredo, isso já está mais que sabido. Ninguém sabe nada originalmente. Não, nada, acaba por nada ser inventado. Tudo claro. não é? E cada processo, cada pessoa da sua forma, não é? Porque nós não podemos admitir que o teu processo e o meu sejam iguais. A nossa forma de percepção, até a nossa forma de procrastinação é diferente. Porque as crenças que tu tens e as crenças que eu tenho são completamente diferentes. O que não quer dizer que eu possa afetar a tua atitude em relação a uma coisa. Não é? Porque o facto de eu dar a minha opinião sobre uma situação, imagina que tu tens uma certa tarefa, uma certa decisão para tomar na tua vida e eu, como tua amiga, vou dar a minha experiência e dar o meu cunho. De verdade, o processo é teu, não é meu. Correto. A partilha é sempre muito importante, não é? Nós aprendemos muito pela modelagem e pelo que nós ouvimos dos outros, e isso é importante. No coaching nós fazemos um exercício muito interessante que é cada cliente, neste caso é cada coachee, dá as suas próprias respostas, tem o seu timing, porque nós sabemos o que nós temos que fazer, simplesmente tomamos a decisão, consciente ou inconsciente, de não a executarmos. E então arranjamos desculpas. A vida é curta. É uma desculpa muito usada. É verão, a vida é curta. É verão. Amanhã vou fazer. Amanhã vou fazer e vou fazer bem melhor. Certo. A dieta. Olha, há um exemplo muito interessante que é a dieta da segunda-feira. Ok, estamos a uma quinta. Se tu queres fazer dieta, não tem que ser uma segunda. Porque tu não vais estar preparado de segunda-feira.
Porque essa segunda, que tu adias para fazer realmente essa tal dieta exímia, ao meio-dia já acaba a dieta. Percebes? Porque se tu se quiseres a fazer, tu fazes na quinta. Vem um fim de semana, seja, não é? Em qualquer altura. E nós até vamos contra nós próprios, que é, nós geramos objetivos para nós, não é? Que este é muito comum, muito comum. Dia 1 de janeiro do próximo ano, neste caso 2023. A vida muda. A vida muda. E eu vou começar a fazer isto, aquilo, uma tarefa. Não fiz o ano todo. Uma lista. Mas no dia 1 eu vou fazer aquela. Primeiro no dia 1 estás de rastos. Não vai dar. De rastos. Não vai. E uma pessoa nem raciocina. Quanto mais executar qualquer tipo de objetivo. Certo. E aquela lista que tu fizeste. Dia 2 já não é dia 1, porque já tinhas planeado para o dia 1, dia 2. E ainda por cima, dia 2, calhou num sábado. Isso. Então, não vou fazer no dia 2. Ainda está aqui no 2. Depois já estás em abril. Em abril diz assim, meu Deus, eu nem comecei a dieta. 4 e a pessoa quer dizer, o que é que vais fazer? Não, mas agora estamos a falar de uma forma leviana, certo. Mas é interessante porque nós todos temos basicamente os mesmos Se não for no próximo ano, é na próxima semana, é amanhã. E, de facto, esta questão da procrastinação, que eu considero que muitas das vezes nós não vamos ou não fazemos uma certa tarefa por medo, ok, é uma consequência, sem dúvida, mas porque procrastinamos em primeiro lugar. Ou seja, o quanto é que tu queres aquilo? Tudo o que é uma prioridade, tu fazes quando a tua vida. Quando fazes, né? Tipo, às vezes as prioridades mudam completamente dependendo do teu estado emocional. Vamos supor, nós temos várias esferas na nossa vida. Certo. Campo pessoal, profissional, emocional, nós sabemos, espiritual, ok. O nosso campo pessoal é o que mais nos afeta. A nível de emoções, nós somos seres de emoções, não é? E se nós nunca conseguiremos estar plenamente equilibrados, na minha opinião, ao ponto de conseguirmos superar todas as esferas da nossa vida e mantermos num estado de flow, num estado pleno. Máximo, somos quase divinos, não é? Não é bem possível. Mas quando nós falamos do campo pessoal, e é o campo emocional, estamos a falar de uma esfera que nos afeta diretamente em todas as outras esferas da nossa vida. E nós sabemos que se estivermos desequilibrados por uma questão relacional, porque não te sentes bem contigo próprio, por uma questão de autoestima, todos os outros campos na nossa vida vão ficar afetados. Mas aí entra a disciplina. Aqui entra a disciplina. Aí entra a disciplina e as prioridades que tu tens. Porque se tu fores fazendo e contrariando isso, porque imagina, os estados emocionais muitas vezes até são alterados pela tua própria postura. É fácil tu modificares o teu estado emocional, porque nós temos vários pensamentos e se conseguirmos os controlar, acabamos por conseguir mudar o nosso estado de espírito. E isto é uma ferramenta que parece muito simples, mas com milésimos de pensamentos que nós temos por segundo, sim, muitas vezes não conseguimos ter esse controle e não conseguimos perceber que é tão fácil e até obsessivos como nós somos, não é? Tipo, nós estamos focados naquele tipo de sentimento, naquele tipo de emoção, numa emoção mais negativa, como lhe queiram chamar, nós continuamos ali, obsessivos por aquilo, porque é que me fizeram aquilo, porque é que estou assim, porque é que não sei o quê, e que isto de facto nos afeta em todos os campos da nossa vida e nós não conseguimos separar a parte pessoal da profissional, por muito que tentemos, e é possível, mas nós somos é normal que isto aconteça, mas a resolução está em tomarmos consciência e tomarmos também a noção de que temos que fazer diferente e que desta vez que lidamos com uma certa emoção de uma certa forma e tomamos consciência dela, para a próxima, com uma questão de inteligência emocional, poderemos melhorar, podemos fazer diferente e deixar de procrastinar tanto. Porque nós vamos muito à busca, nós humanos, quando eu digo nós, porque nós temos todas características muito semelhantes e há uma tendência muito grande de procurarmos o prazer imediato. Uhum. E há muita coisa hoje em dia que nos faz sustentam. Aliás, ter essa... redes sociais. As redes sociais vieram ampliar os nossos momentos de distração, em que facilmente tu
30 minutos que já planeias estar nas tuas redes sociais, estás 3 horas, porque um link passa para o outro, passa para o outro. Entraste numa vida de alguém, entraste noutra vida de alguém, e aquilo está alimenta. programado, os neuromarketers programaram para captar a tua atenção, porque a tua atenção vale muito dinheiro. Muito. A tua atenção vale muito dinheiro. São pessoas expertas nessa área da atividade cerebral. Sim, Eles sim. percebem, tanto é, são essas próprias pessoas que criaram as redes sociais que não deixam os filhos estarem mais do que 1 hora. Porque eles percebem o perigo que isso é. Daí é importante o conhecimento para tu conseguires quebrar isso. Porque veio, por exemplo, o Story. O Story veio com o sentido de urgência de veres num prazo de 24 horas, por isso é que tem muito mais visualizações do que os feeds. Sim. Aquilo é estudado, captado, a tua atenção com imagem, com som. Sim, com sondagens. Com sondagens, percebes? E com o sentido de urgência que vai terminar em 24 horas, percebes? E entras em várias vidas, em 10 minutos consegues ver o que é que... E há essa curiosidade de ver o que é que o outro anda a fazer. Não há nada que venda mais. Não há nada de que venda mais, exatamente. No fundo, as redes sociais são um verdadeiro reality show. Exatamente, é um marco na nossa sociedade hoje em dia que isso não se retratava há uns anos atrás. E é preciso estar atento para perceber que, para extrair o essencial e o benéfico da coisa. Sim, porque existe muita desinformação, isto fala-se, há muito cancelamento hoje nas redes sociais e que também nós estamos a usar as redes sociais a nosso favor, neste projeto e que não podemos descurar a sua importância na evolução, claro. Mas que não deixa de ser uma ferramenta neste caso da procrastinação, em que é uma problemática. Além de nos atrasar no tempo, porque nós perdemos muito tempo a fazer aquele tipo de coisas, ou seja, a procurar, a passar, o novo zapping. Tu sentas-te para trabalhar, certo, e estão-te a cair notificações do Instagram, do WhatsApp. Tudo ao mesmo tempo. Limita a tua atenção. Limita. E mais, que eu acho que ainda vai mais além. Além da distração, ainda te traz outros conceitos que te façam bloquear e procrastinar. Por exemplo, esta coisa, desculpando o termo, do cancelamento. Tu não podes fazer nada hoje em dia online que qualquer pessoa te vai cancelar, que vai fazer isto, que vai fazer aquilo. Isto, já, além das crenças que tu já tens da tua educação, dos teus pais, da tua escola, disto, daquilo, aquilo outro, ainda tens uma crença de que eu vou publicar isto e vou ser criticada. Do julgamento. Exatamente. Isso realmente tem um grande impacto na nossa vida, na nossa mente, isso. E que nos fazem outra vez procrastinar e recuar e dizer assim, não vou fazer amanhã, para o ano, para a semana, porque não tenho aquele perfeito, porque não sei o quê, não sei o que mais. E nós andamos nisto, num looping constante de procrastinação e de adiarmos constantemente tarefas que nos fazem, que sabemos que no final nos vão fazer felizes. Sim, acaba por tu conseguires ter o controle da tua própria vida, da tua própria mente, porque é muito triste, digamos assim, tu realizares que no final te propuseste a uma tarefa que não a consegues fazer, ou seja, acaba por ser aquela situação que tu dizes, nem eu próprio tenho controle de mim, não é? É insatisfatório, causa-te a dor, daí vem tudo o que tu substituis para teres um prazer imediato, muitas vezes é o álcool, o cigarro, as séries da Netflix, que eu não digo que sejam más. Imagina, um momento de prazer, todos nós temos que ter, depois de executarmos o que tem que ser feito. Sim, quase como uma recompensa, não é? Exatamente, como uma recompensa. Eu vou dizer que o meu maior vício são séries. O meu maior vício são séries. Quantas vezes eu não deixei de fazer alguma coisa porque estava a ver uma série, Mas pode ser séries como pode ser atividade social, pode ser tomares um cafezinho com um amigo, com uma amiga, pode ser que te ligou, percebes? E tu dizes assim, eu depois à noite eu faço. Percebes? E depois chegas e não fazes. Chegas e não fazes. O importante é ter o controle
do mecanismo que o teu cérebro levou para fazeres isso. Como, por exemplo, se tu conseguires perceber que já estás a arranjar uma desculpa para ti mesmo, e às vezes é muito fácil, basta teres um caderno, se fores aplicado fazes. A psicologia manda um caderno. Comprares um caderno e veres quais são as tarefas que tens que fazer, porque nós todos sabemos quais são as nossas crenças. Ok, então eu não arrumei a casa, porque depois no final de realizar essa tarefa sentes-te realizado, sentes-te bem. Ou não executei aquele trabalho, porquê? E tu sabes que no fundo foi por um motivo de porque não me dá prazer. Não se tem que ter prazer sempre. Não. A vida não é feita de todas as tarefas prazerosas, antes fosse, mas não é. Não é? E aí está o segredo também. Tipo, nós encontrarmos uma forma de disciplina, como já falamos no vídeo anterior, uma forma de disciplina de executar, porque elas são necessárias à evolução. O facto de não ser prazeroso muitas vezes tem a ver com a tua crença e de que, tipo, será que eu estou a fazer isto de um modo suficiente para ter um resultado final? Estás. Porque, primeiro, ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o teu processo, ninguém sabe qual é o processo da tua empresa, ninguém sabe, só tu. Só tu vais saber, porque só tu é que estás lá para comprovar. Se é igual ao do outro, ou se não é tão eficiente quanto o outro, temos que criar uma instituição para sabermos o quanto aquilo é eficiente a esse ponto. Cada um tem que aprender o seu processo, é verdade. Mas isto não te pode deixar criar uma desculpa em volta. Não é fácil criar uma empresa? Não. Não é. Não é fácil ir treinar todos os dias? Não. Não é. Não é fácil fechar 10 negócios? Não. Não é fácil arrumares a casa? Não. Não é prazeroso. Não é prazeroso. É prazeroso ir ao cabeleireiro, ir jantar com os amigos, quando tudo isso é prazeroso. Mas isto são coisas na tua vida que não trazem um resultado final. Exatamente. Aí passa ao crónico. Quando começa a ser uma problemática que te afeta a tua vida pessoal, profissional. Porque causa um sofrimento. Tu sentes-te frustrado, não conseguires. Ou seja, não consegues extrair o prazer num jantar com amigos. Não é? Que tu consegues extrair esse prazer se realmente sentires-te realizado. Claro. E que cumpriste as tarefas que te propuseste. É assumir o controle da tua própria vida, do teu próprio bem-estar e do teu próprio cérebro. Eu acho que é essa a nossa função e com o passar do tempo vamos tendo cada vez mais noção disso, não é? E eu acho que é importante nós percebermos quais são os escapes que nós todos temos para fugir dessa dor de não termos cumprido A, B, C das tarefas que nos propusemos. Claro. É a atenção só do ciclo. Basta isso. Se não tiveres déficit de atenção, claro que senão aí já estamos a falar de uma porcentagem da população que realmente é mais difícil e muitas fugas há, por exemplo, às drogas ou álcool. Quanto mais tu tiveres esse sentido de prazer imediato, mais tendência tens para criar uma viciação. Criares um ciclo de vício e aí já é preciso ajudas extra. Mas o que eu estou a falar é do normal, porque todos somos procrastinadores e todos adiamos tarefas. Sim. O normal é só tu perceberes quais são as culpas que tu te dás. Quando eu digo lista, porque é muito mais fácil tu escreveres e visualizares e o teu cérebro interpretar aquilo, mas como tu podes facilmente perceber o que é que tens que fazer e quais são realmente as culpinhas que tu vais dando para não as fazer. E acredita que se quebrares esse ciclo, a vida muda. Porque há tarefas que têm que ser feitas. Ponto. E tu vais-te respeitar muito mais a ti e vais ensinar aos outros como te têm que respeitar. Porque tu vais te sentir muito mais autossuficiente. E aí é que entra também o autoconhecimento. Claro. O conhecimento de como tu próprio funcionas. És só responsável por ti. Por mais ninguém. E isso já é assim, queres ver a mudança no mundo? Começa por ti, não sei se já Sim, repeti falámos isto. disso.
Mas é exatamente assim, essa a chave, assim, percebes? assim. É a nossa responsabilidade, é sermos melhores. E nós, por exemplo, hoje em dia está muito em voga começar um negócio, não é? Certo. Porque eu quero começar um negócio, porque eu tenho que fazer por mim, e nunca começas. Nem toda a gente tem que começar um negócio. Nós temos de ser todos, eu acho que temos de ser todos um bocadinho mais empreendedores e criarmos uma liberdade financeira para nós melhor. Mas nós não temos que ser todos empreendedores. E porque já pensaram que o facto de vocês procrastinarem no vosso negócio ou na vossa ideia de negócio é porque vocês não querem mesmo? São desculpas que nós criamos, ou às vezes é não te sentires o suficiente. Por isso, a ideia aqui é fazeres uma lista das tuas prioridades. Tu começa o teu dia com as prioridades máximas e depois vai executando as outras. E cumpre a tua agenda. Cumpre a tua agenda. E não precisamos de ter, reparem, vamos ser lógicos, nós não precisamos de ter 10 tarefas por dia. Escolhe 4 ou 5. E lembra-te, qual dessas tarefas é que é aquela que tu não prescindes? A ida ao ginásio, a ida com os amigos, jogar, não sei, qualquer coisa. E agora pensa que o ser, sentir e fazer têm que estar completamente alinhados. Porque se tu não abdicas daquela hora do teu dia para fazer aquela determinada tarefa, a energia que tu tens que aplicar a todas as outras é exatamente a mesma. Porque é isso que tu tens que pensar, do género, como é que eu vou fazer, ou como é que eu vou fazer para me motivar para fazer aquela determinada tarefa que eu ando a procrastinar há semanas. Porque tens que ser, sentir e fazer. É corpo, mente e espírito. Alimenta esses 3 pilares e tens uma vida muito mais equilibrada e feliz. Isto não é fácil, Não? é um trabalho contínuo, mas que é muito, muito prazeroso. Não é sempre prazeroso a executar, mas vais chegar sempre a um patamar de evolução mais além, e eu acho que é mesmo esse sentido da vida, é tu evoluires como pessoa e conseguires fazer sempre o melhor. Sim, e deixar de procrastinar tanto. Eu prometo que vou deixar de ver tanta série, tantas horas de série que perdi, já metade da minha vida a ver séries, já perdi metade. Mas que de facto podia ter aplicado aquele tempo a outras coisas, a deixar-me de coisas, começar a fazer. E por isso estamos aqui. Obrigada, Ana, gostei muito. Obrigada. Um vídeo que nós fizemos, espero que vos tenha ajudado e esperamos mais comentários e novas ideias e sugestões. Se não sabiam o que era procrastinação, depois já ficaram a saber. Não percas as quintas-feiras. Até à próxima.